A próxima operação que nós vamos criar vai ser a operação de perfil. De novo, aqui na barra de Command Manager, a gente vai vir na opção 2 eixos e meio e agora clicar na opção perfil. E vamos definir primeiro a nossa geometria de usinagem. Vamos aqui clicar na opção novo para definir uma nova geometria de usinagem. E vamos agora selecionar as linhas do perfil que a gente vai querer usinar. No caso, nós vamos usinar essas duas linhas cilíndricas, essas duas ilhas cilíndricas. Vamos clicar nessa linha, ele vai aparecer uma mensagem para a gente aceitar, a gente clica em sim. A gente agora clica nessa outra aresta, aí ele aparece novamente a mensagem para a gente aceitar, e a gente clica em sim. A gente viu que aqui nessa caixa de linhas de contorno, nós temos dois contornos selecionados, que são esses dois contornos, essas duas arestas que a gente clicou no nosso modelo. Daí é só confirmar o recurso para a gente poder voltar à janela de operação do perfil. O nosso próximo passo é a definição da nossa ferramenta de usinagem. A gente clica na opção ferramenta e depois aqui no botão definir. Assim abriu a janela para a gente poder definir novamente uma nova ferramenta. A gente pode tanto escolher uma das duas outras ferramentas que a gente já tinha criado antes, ou vir aqui no mais aqui embaixo para a gente selecionar uma nova ferramenta. A gente clica no botão para adicionar e depois a gente seleciona uma fresa de topo. Clica no desenho e novamente aqui a gente pode definir a topologia dessa ferramenta. Definir os diâmetros, a altura, comprimento do corte, quantidade de dentes e assim por diante. No nosso caso aqui a gente só vai mexer no diâmetro, colocar um diâmetro de 10 e no diâmetro do mandril, também um diâmetro de 10. Depois a gente vem aqui em dados da ferramenta e muda os avanços em x, y e z e a rotação. Vamos colocar o avanço de 1000 milímetros por minuto, tanto para x, y quanto para z. E depois a gente define aqui uma rotação, como sendo uma rotação de 5000 RPM. Depois disso, a gente só vem aqui no botão selecionar para voltar para a janela de operação do perfil. A gente agora tem a nossa ferramenta criada aqui embaixo com o desenho dela, uma fresa de topo, e aqui a gente tem o diâmetro dela, o número da ferramenta e o nome dela. Agora a gente vai definir as alturas que a ferramenta vai percorrer durante a usinagem. Vamos clicar aqui na opção níveis para definir essas alturas. Aqui em avanço rápido, a gente vai deixar 10 milímetros como está. Na segurança de Z, a gente digita o número 5, que é até qual medida ela vai vir em G0. Aqui na opção plano superior, a gente clica nela e define diretamente no modelo a partir de onde a gente vai querer que comece a nossa usinagem do perfil. Vamos clicar aqui nessa face, que é o fundo da cavidade que a gente tinha usinado anteriormente. A gente clica e depois só confirma o recurso do plano superior. Dá para a gente perceber que como a gente selecionou diretamente no modelo, a caixa ficou na cor rosa. Depois a gente faz a mesma coisa para a nossa profundidade. Clica no nome e depois clica até aonde a gente vai querer que a ferramenta desça na usinagem. A gente clica aqui nessa base e depois confirma o recurso da nossa profundidade. O próximo passo é a definição da nossa tecnologia de usinagem. Vamos clicar aqui na opção tecnologia para a gente poder definir essa tecnologia do nosso perfil. A primeira coisa que a gente vai ter que selecionar é qual o lado que a ferramenta vai ficar do nosso perfil na hora da usinagem. Vamos clicar aqui no botão geometria para a gente poder ter acesso aos nossos perfis. Aqui com o número 1 e o número 2, a gente tem os nossos dois contornos de usinagem. E em vermelho a gente tem a nossa ferramenta, o lado que a nossa ferramenta vai ficar. Dá pra gente perceber que no contorno 1 está correto, está do lado de fora do nosso perfil. Já no contorno 2, a gente percebe que a ferramenta está em cima do nosso perfil. E a gente não quer isso, porque senão vai matar a nossa peça. Então, a gente vem aqui na caixa de contorno, clica com o botão direito do mouse em contorno 2 e depois na opção reverso. A gente vai ver que o contorno 2 vai ficar semelhante ao contorno 1, quer ver? Cliquei e automaticamente a nossa ferramenta foi para o lado de fora do nosso perfil. Depois disso é só a gente confirmar o nosso lado de usinagem.
Depois disso, aqui em tipo de profundidade, a gente tem o tipo de descida da nossa ferramenta. Ou ela pode descer constante, se a gente pode definir, ou em espira. A gente clica na opção espiral, que é como se fosse uma hélice, ela desce em helicoide. Assim é uma melhor usinagem, porque ela desce aliviando aos poucos. Depois disso, a gente aqui com a seleção de desbaste, a gente coloca de quanto em quanto a gente quer que a ferramenta desça. Vamos colocar aqui 2 décimos. E vamos tirar a opção de acabamento. E aqui em sobremetais, a gente deixa como um sobremetal 0, que a gente já quer que a nossa usinagem fique acabada. Agora a gente vai definir a nossa aproximação e retração na hora que ela for começar a fazer a usinagem. Aqui em aproximação, a gente tem algumas opções de acordo com o desenho que está aqui embaixo. Nenhuma aproximação, ela já desce em cima da peça. Normal, ela desce afastada, só que a gente vai definir o comprimento da tangente e o comprimento da altura. Opção arco, onde a gente define o raio e o ângulo. A opção tangente, que ela vai entrar tangente com o perfil. A opção ponto, que a gente define um ponto. Ou, por último, a gente, na opção definido pelo usuário, que a gente define como a gente vai querer. No nosso caso, a gente vai escolher a opção tangente. E aqui em comprimento é o quanto ela vai ficar afastada. Vamos colocar 5 milímetros. Ângulo, que é o ângulo de entrada dela. Vamos colocar um ângulo de 15 graus. E aqui normal é o quanto ela vai ficar afastada. Vamos colocar 2 milímetros. E por último, vamos apertar no botão salvar e calcular e depois em simular para a gente poder ver a nossa usinagem. Vamos clicar aqui na verificação do sólido e apertar o play para a gente poder ver a nossa usinagem, nosso perfil de usinagem. Ficou de acordo com o programado fazendo as 2 ilhas e aí agora é só sair e depois na tela de perfil é só sair de novo.